Sinais que eu tive na minha última gravidez que eu achei que eram normais, mas não eram. Se você tá grávida ou tá tentando engravidar, fica nesse vídeo que pode ficar um alerta pra você. Já no início do vídeo, se inscreve no canal pra me ajudar a bater 1.000 de inscritos, tá? Gente, deixa também o seu like e deixa também nos comentários ideias de vídeo, tá, gente? Como vocês sabem, quem me acompanha, eu não faço corte nos vídeos, eu só começo a gravar aqui e Deus abençoe que dê tudo certo, tá? Então, bora pro tema do vídeo. Em abril, vai fazer 1 ano que eu perdi um bebê e eu tive vários sinais que pra mim eram normais, mas depois que eu fui pensar e não tinha nada de normal naquilo. Pra quem não sabe, que não me acompanha, eu já tenho 2 filhos e eu engravidei, eu descobri a gravidez assim com 6, 7 semanas no máximo e eu não tive assim tantos sintomas. Nas minhas outras 2 gestações, que eu tenho 2 filhos, como eu disse, eu tive sono, eu não sou aquela gestante que não... Quer dizer, quando eu fico grávida, eu não fico assim vomitando muito, nem muito enjoada. Eu fico mais com aquela ânsia de vômito, mas eu não chego a vomitar de fato. Então, nessa gestação que eu descobri, eu também não tive episódios de vomitar. A primeira coisa que eu achei que era normal, mas não era, porque todo mundo fala, né? Tem aquela coisa, cada gestação é única, né? Mas já seria um alerta, sabe? Se eu fosse pensar. A primeira coisa eu não senti sono na gestação que eu perdi o bebê. Nas minhas 2 gravidezes eu morria de sono. Gente, eu me encostava no lugar, eu tava dormindo. E quando eu descobri a gravidez, eu tava assim, bem normal, bem de boa. A única coisa que eu sentia era realmente um peso aqui na barriga e um leve mal-estar, digamos assim, mas é o que eu pensei. Vai piorar ou vai ficar mais difícil lá pelas 10ª semana, 11ª semana, tudo mais. Ou pode ser que essa gestação seja muito tranquila, mas aí já foi um primeiro sinal de que não estava tudo bem. Eu descobri minha gravidez, eu demorei depois, acho que 1 semana para fazer o beta-HCG, deu positivo normalmente, gente. Assim, deu positivo lá em cima, o beta crescendo, né? E outra coisa, eu demorei para começar o pré-natal. Eu não lembro o que estava acontecendo na época, mas estava acontecendo alguma coisa. Eu falei assim, pô, já tenho beta, vou marcar meu pré-natal, sei lá, para daqui a 2 semanas. Então, outra coisa para você ter atenção, descobriu a gravidez, já marca o seu pré-natal, porque vão te passar uma ultrassom para você ver quantas semanas você está. Filho, não faz isso não. Não. Então eu demorei para começar o meu pré-natal. E aí eu fui fazer a minha ultrassom para saber quantas semanas eu tava. Eu já tava com quase 13 ou era 14 semanas. Então, para vocês verem, né? Eu demorei, porque também eu quis fazer pelo SUS. Então, eu não quis pagar. Eu não lembro se eu não tinha dinheiro, não lembro, gente, mas eu lembro que eu decidi esperar pelo SUS. Aí sabe que demora, né? Aí eu tive que esperar. E aí quando eu fui fazer a ultrassom, já não havia mais bebê. Tem um vídeo no canal que também fala um pouco como é que foi o processo. Então, eu não tive episódios de sono, eu tinha um mal-estar, mas era bem assim normal. E bem pouco também eu lembro. E eu lembro que em determinado dias da semana, tipo assim, eu descobri com 6, 7 semanas. Quando deu ali 9 semanas, eu já me sentia muito disposta, eu já me sentia muito bem. E aí eu falava assim, poxa, essa gestação tá show de bola. Que eu rezava muito pra Deus, pra eu ter uma gestação muito tranquila, sem muitos enjoos, e nem intercorrências, nem episódios de, sabe? Porque eu já tinha 2 crianças pra eu cuidar, então eu precisava estar bem. Aí eu imaginava, Jesus, Deus, está me dando uma gestação tranquila porque eu pedi, mas já havia algo errado aí, porque é como se naquele momento a gestação já tivesse parado de progredir, vocês me entendem? Quando eu fui fazer a minha ultrassom, que foi uma transvaginal, o médico não soube me informar.
com quanto tempo eu tinha parado de evoluir, mas eu na minha cabeça eu já sabia, foi por volta de 9 semanas, 9, 10 semanas, que foi quando eu parei de sentir os sintomas, Então, eu tinha sintomas, mas eram muito leves e os sintomas passaram muito rápido. E eu demorei a começar o meu pré-natal e fazer a primeira ultrassom para ver quantas semanas eu tava. Essas 3 coisas são assim, coisas que eu faria completamente diferente se eu ficasse grávida de novo. Eu daria muito mais atenção. Eu não sei se daria de salvar o bebê, nada disso. Eu acredito muito na vontade de Deus, mas são coisas que eu teria mais atenção se fosse hoje, tá? E aí, quando eu fui fazer a minha ultrassom, o bebê já não estava só o saco gestacional. Gente, eu não sangrei, eu não senti dor, eu não sentia cólica. Parecia que eu tava normal, parecia que não tinha bebê de fato, entendeu? Ele existiu por poucos dias, ou sei lá, no máximo 10 dias. Esse bebê ficou vivo, entendeu? E aí foi uma causa completamente natural, o médico disse. E eu não sei se de fato daria de reverter se eu tivesse um cuidado maior, não sei, gente, de fato. Porque eu não cheguei nem a investigar. Foi tudo tão, assim, pesado pra mim, porque eu não esperava por aquilo. Ninguém imagina engravidar e ter que perder um bebê, né? Que eu nem, sei lá, quis investigar, nem fazer exames pra ver. Eu peguei aquilo de fato como a vontade de Deus pra minha vida. Mas se você tá grávida, se você tá tentando engravidar, e aí percebeu alguma coisa diferente, não deixa, pelo amor de Deus, não deixa pra procurar o hospital, pra procurar um médico, quando você não tiver mais jeito, sabe? Quando você já estiver sangrando ou sentindo alguma dor, não deixa. Percebeu alguma coisa de errado? Já vai com o médico e já fala com o seu médico, solicita exames, para que o pior não aconteça, tá, gente? Esse aqui é um vídeo, não é para assustar vocês, mamães, pelo amor de Deus, não se assustem. É, de fato, um relato meu do que aconteceu com a minha última gestação, tá bom? Esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Deixa também nos comentários se você já passou por algo assim, ou se você tá grávida também, para eu te parabenizar. Já se inscreve no canal também, estamos rumo a 1K de inscritos. É isso, um beijo, até o próximo vídeo.